Sejam todos muito bem-vindos nesse lugar em que estudaremos um pouco mais o cristianismo, Rede Viva, o espiritismo, a doutrina consoladora, esclarecedora, que é mesmo um farol a nos iluminar o caminho, a nossa jornada. Então, nós refletiremos em torno de uma colocação, de uma consideração do nosso Mestre Jesus, que demonstrou para a ação que Jesus nos pede, são necessários, em grau mais elevado, a decisão, a tenacidade e a firmeza. Então, decisão vem a ser nós vivermos com autenticidade, procurando nos conhecer melhor, procurando nos educar. Então, ter foco, saber o que realmente precisamos realizar para nos iluminarmos, para melhorar o nosso íntimo, a nossa condição de aprendizes. Queremos, com toda certeza, e todos nós queremos avançar no caminho da plenitude, no caminho da felicidade. Então, para isso, precisamos de decisão, saber o que queremos, saber quem somos e o quanto é importante nos educarmos, esclarecer os nossos objetivos, quais são, qual é a nossa meta, por que é que nós estamos aqui. Então, decidir que caminho tomar. E para decidir, nós já sabemos que temos o privilégio do livre-arbítrio, que traz junto a responsabilidade, né? Podemos escolher e responderemos pelas nossas escolhas. Por isso, a decisão de seguir isso ou aquilo, de fazer isso ou aquilo, de entregarmos-nos a isso ou aquilo, é muitíssimo importante. Então, que nada nos afaste daquela meta, daquele objetivo pensado por nós para alcançar o nosso progresso moral, espiritual e até mesmo material. Precisamos, para a realização, de outra qualidade, que é a firmeza de propósito. Então, sabedores e já tendo definido o que é que nós queremos alcançar, nós precisamos nos firmar no propósito de realização, que nada nos afaste daquele propósito. Por exemplo, se decidimos seguir os ensinos de Jesus com o propósito de avançarmos em nosso aprimoramento moral, espiritual, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, porque já tomamos consciência de que toda vez que nos afastamos da lei divina, todas as vezes que cedemos à ilusão e praticamos o mal ou negligenciamos o bem, nós nos infelicitamos. Na questão 612 do Livro dos Espíritos, na terceira parte, que trata das leis morais, tem essa resposta a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Que nós só nos infelicitamos quando nos afastamos da lei divina. Então é muito importante conhecer e praticar as leis divinas. Que leis são essas? São todas aquelas leis que regem o mundo, os mundos, tanto os mundos coletivos quanto os mundos individuais. Então, essas leis são leis que nós, nos ajustando
a elas, praticando-as, vivenciando-as com o nosso sentimento, com a nossa energia, esforço, com o nosso potencial, estaremos, sim, alcançando a felicidade, a alegria de viver, mesmo aqui na Terra, sem precisar ir para outra dimensão. Aqui mesmo, nós podemos experimentar esse gozo de estarmos ajustados aos ensinos evangélicos, ajustados à lei de Deus, que Jesus veio trazer, exemplificando, mostrando para nós quais os passos que devemos dar para progredir espiritualmente e nos libertarmos da ilusão, das paixões, da escravidão, né? A escravidão das paixões e dos vícios que nos amesquinham e nos fazem esquecer da nossa filiação divina. Então importa muito que nós procuremos conhecer e praticar as leis de Deus, as leis naturais, as leis divinas, porque assim estaremos no caminho e não nos desviando do caminho. Desse caminho que nos conduzirá à plenitude. Nós fomos feitos por Deus para a alegria, para a plenitude. Só que essa plenitude vem a ser uma conquista que será realizada por nós através do esforço, da compreensão, do nosso ajustamento a esses ensinos, da nossa adaptação e aceitação da regência divina sobre o mundo, sobre os mundos. Então é preciso considerar muitas coisas, mas é simples, né? Quando nós, por exemplo, descobrimos que as tristezas, as dificuldades, as enfermidades, as perdas, os desafios, as crises, nos chegam não para nos castigar, mas para oportunizar crescimento, para oportunizar quitação, por exemplo. Porque uma das leis divinas que rege, que traz Deus presente, que Ele se faz presente por meio das suas leis, é a lei da ação e reação. É a lei de causa e efeito. Então, quando sofremos, não é castigo dos céus. Quando sofremos qualquer tipo de dor, de perda, de crise, de sofrimento, é porque precisamos daquela experiência, porque ela é, de fato, uma lição que vai nos propiciar a oportunidade de nos quitarmos perante a lei divina que em algum momento desse mesmo tempo ou do tempo anterior nós defraudamos. Então, quando sofremos qualquer tipo de sofrimento, é para quitarmos-nos perante a lei divina ou para avançarmos no progresso espiritual, como uma prova, porque todos aqui somos aprendizes ainda. Não alcançamos o patamar evolutivo de espíritos puros. Então aqui estamos para crescer, para transcender a humanidade pequena para uma humanidade mais digna, que nos faça aproximar mais dessa espiritualidade mais elevada. Então, nós, por exemplo, podemos estar sofrendo alguma situação, alguma circunstância, não para nos quitarmos perante a lei que não tenhamos em algum momento defraudado, mas para experimentarmos um sofrimento no sentido de transcendermos, de aprendermos a contornar, de aprendermos a nos elevar, de fortalecer a nossa sensibilidade. Então, a gente vai progredindo na medida em que experimentamos as várias ocorrências que às vezes se reveste
de um aspecto de sofrimento e outras vezes de paraquitação mesmo, para oportunizar esse entendimento. É preciso que a gente se humanize, é preciso aprender a nos tornarmos cada vez mais humanos. E o grande desafio é que aqui na Terra, nesse mundo material, nós nos iludimos facilmente. Muitas vezes nos parece que o que temos é só coisa material. Ou é a juventude, ou é a saúde, ou é o diploma, o certificado, a garantia de um emprego bom, uma casa boa, carro, conforto, comodidade. Mas estamos aqui com um único objetivo: a prática do bem, que é o bem que vai garantir a nossa elevação. E para isso, nós precisamos compreender que é preciso firmeza no propósito dessa busca. Buscar praticar o bem não para os outros verem, não para termos o aplauso, não para termos o ganho daquela prática. Não. É como sentimento, é realizarmos aquilo que é bom, nobre, justo, por amor ao próprio bem. Então nós vamos nos desvencilhando do interesse pessoal. Não vamos praticar o bem para nos garantirmos no plano espiritual superior, não. Nós vamos praticar o bem porque é humano, é natural, isso nos qualifica e serve para inspirar pessoas ao nosso redor. Porque uma das nossas tarefas é em relação à coletividade. Nós fazemos parte do coletivo. Nós estamos todos juntos sob uma lei, que é a lei da sociedade. Somos interligados, interdependentes. Todos nós precisamos uns dos outros. Não dá para evoluir sozinho. Nós precisamos interagir, até mesmo para avaliar as qualidades já conquistadas por nós. Por exemplo, a virtude da tolerância, a virtude da benevolência, a capacidade de perdão. Só pode acontecer se eu conviver, se eu estiver junto com outros. Então é preciso valorizar essa oportunidade de estarmos aqui de novo, na Terra, convivendo com pessoas muitas vezes difíceis no trato. Mas é através dessa convivência, por meio dessa convivência, que nós vamos aprimorando a mansidão, a benevolência, a tolerância, a compreensão, a capacidade de perdoar. Então, a gente só aprimora assim, juntos. Ninguém evolui sozinho. E essa evolução, que é a tarefa individual, que é a tarefa indelegável, que é a tarefa impossível de transferir para outros, nenhum guru, nenhum papa, nenhum palestrante, ninguém pode realizar essa tarefa em nosso lugar. Então é preciso assumir com firmeza, com decisão, esse projeto de autoconhecimento, de autoeducação. Porque sem nos educarmos como seres pensantes, como seres talentosos, Deus nos conferiu talentos e oportunidades de multiplicá-los. Então nós vamos colhendo esse entendimento e vamos nos aprimorando a pouco e pouco. Então a decisão de nos autoconhecer, de nos autoeducar, é foco,
Por quê? Segundo os pensadores, um dos pensadores mais antigos, não há vento favorável para aquele que não sabe aonde quer chegar. Então, é preciso foco, é preciso firmeza, é preciso decisão, é preciso norte. E o nosso norte é Jesus. Por quê? Porque ele é o emissário divino. Ele é o mestre que veio com essa tarefa de mestre para ensinar a humanidade a caminhar para a frente, para raciocinar, para refletir, para separar o joio do trigo, para cultivar a bondade, o desinteresse pessoal, a empatia, a misericórdia. E quando chega nesse ponto de exercitar a misericórdia, nós nos lembramos de quão importante é nós buscarmos imitar as qualidades de Jesus, as qualidades de Deus, que são o bem, a justiça, a misericórdia, o amor. Então, todos nós somos ensinados por Jesus a buscar a verdade que liberta. Quando ele coloca isso, encontrareis a verdade e ela vos libertará, significa que até então, até a gente procurar se autoconhecer e se autoeducar, nós continuamos não livres. Não encontramos ainda a verdade libertadora. E a verdade libertadora é que somos espíritos imortais e que estamos aqui com essa vestimenta provisória, a vestimenta carnal, para facilitar ao espírito que a veste as experiências que vão nos fazer crescer em sabedoria e aprender a amar melhor. A questão 680, se não me engano, do Livro dos Espíritos, nos revela o objetivo para o qual renascemos aqui na Terra. Renascemos com um único objetivo, a prática do bem. Então é preciso firmeza, é preciso propósito, é preciso decisão para nós realmente cultivarmos as qualidades que nos favorecerão o coroamento desse projeto. Esse projeto de aprimoramento pessoal, de autoiluminação. Todo ser humano é aprendiz quando aqui na Terra e ainda quando erra. Como filho de Deus, tem sempre a oportunidade de resgatar, de reiniciar, de refazer a caminhada. O pior dos criminosos se salvará, se regenerará, terá sempre a oportunidade de recomeçar e um dia cansa-se de desviar do caminho e retoma o caminho da liberdade, o caminho da prática do bem. E o outro elemento que Jesus coloca, a outra ação que ele pede de nós é a tenacidade, que vem a ser a perseverança. Eu tomei a decisão, eu estabeleci o meu norte, eu sei qual é a minha meta, o meu objetivo. Eu já desenvolvi, já cultivei a tenacidade, a firmeza no propósito de realização daquilo que eu coloco como principal, como meta, como resposta ao o que estou fazendo aqui na Terra, com a minha individualidade, com os recursos
que a vida nos propicia. A inteligência, o pensamento raciocinado, o sentimento, a emoção, o poder de fazer, o poder de ir, o poder de amparar, o poder de compreender, de criar, de recriar, de promover a desconstrução dos velhos hábitos, dos velhos costumes, de apagar a pouco e pouco a influência das viciações e das ilusões e a construir novos paradigmas mais nobres, mais elevados. Tudo isso são potenciais. Se eu me conheço, se eu me educo, se eu persevero tenazmente nesse caminho de autoiluminação, pensando em mim, que sou a primeira tarefa a mim concedida, porque eu preciso fazer aquilo que me compete para crescer em sabedoria e aprender a amar melhor. E em seguida, quando eu me encho de potenciais, me encho de amor, eu posso, então, e devo, é meu dever, espalhar os benefícios que eu recebo com esse aprendizado, com essa jornada já realizada. Então, nós temos o dever para com Deus, que é o nosso Pai, para com o representante do sagrado, o representante divino, aquele que realiza a vontade do Pai. Temos o dever para com o nosso semelhante, com a coletividade, com a humanidade como todo. E somos convidados pela vida a contribuir no nível mental daqueles que nos cercam, exemplificando como verdadeiros discípulos do Mestre. Na nossa fala, no nosso modo de ser, no nosso agir, para que os outros possam perceber. Conforme disse Jesus, sereis reconhecidos como meus apóstolos, por muito vos amarem uns aos outros. Então, só é pedido isso, essa coragem de sermos realmente humanos, de nos amarmos uns aos outros, de nos ampararmos, nos acolhermos, porque isso é humano. Então, a tenacidade e a perseverança é a outra ação mostrada por Jesus como muito importante para alcançarmos o nosso caminho. Ele perseverou na sua missão, assim como cada um dos 12 apóstolos. Cada um deles, menos Judas, mas que depois teve a oportunidade de ser resgatado pela vida, porque ele também é filho de Deus. Então nós podemos ver, por exemplo, a luta consigo mesmo de Pedro, que tinha uma certa fraqueza de propósito. Ele negou Jesus 3 vezes, mas ele se ergueu corajosamente e realizou a tarefa que competia a ele como líder de um grupo para espalhar a boa nova. Não desistiu em nenhum momento. Maria Madalena, que antes tinha um tipo de vida, depois outro, quando conheceu Jesus e percebeu o propósito da nossa existência, o propósito de estarmos aqui, e abraçou com toda a força, todo o denodo, toda a inteligência, toda a capacidade, a tarefa que lhe cabia, junto a todos aqueles sofredores, leprosos, levando para eles os ensinos de Jesus. Tantos outros irmãos nossos deram exemplo de firmeza, de coragem, de perseverança, de decisão, de perseguir o ideal. Então, que nós também
possamos alimentar esse propósito em nossa vida. E com certeza teremos como retorno em nosso favor a percepção, o entendimento de que estamos sendo, quando consideramos esse propósito de crescimento, de sabedoria, estamos sendo observados pela espiritualidade amiga e apoiados, amparados, acolhidos e instruídos, inspirados nos momentos de dificuldade. Então, que possamos contar com essa espiritualidade amiga e caminhar para a frente e para o alto. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos, com muita alegria, levar à frente esse propósito de cultivarmos em nós a decisão, a firmeza, a tenacidade. Que Ele mesmo nos ampare. Obrigada a todos.